Mas penso que se a situação ficar muito complicada em termos de rebaixamento, talvez você precise de um técnico diferente, com esse perfil mais enérgico, paizão. O Hélio dos Anjos, assim, eu não acredito que a diretoria do Goiás contrataria o Hélio dos Anjos agora, pelas suas declarações, pelas polêmicas, enfim, envolvendo até mesmo a diretoria e o pessoal que comanda o clube. Só que é um técnico que eu não vou falar que eu gostaria do Hélio dos Anjos, mas se o Goiás não conseguir engatar alguma coisa, se motivar e chegar perto da zona de rebaixamento, talvez um treinador com essa característica seja necessário para o Goiás fugir, por exemplo, de um eventual Z4. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, quem é que você procuraria hoje no mercado para uma eventual demissão, vamos colocar assim, do Wagner Mancini, e outras opções brasileiras um pouco mais modestas que também estão livres no mercado. Quero passar essa lista aqui para vocês. Lembrando, para você sair de carro novo é com a Atitude Multimarcas, nosso parceiro aqui do canal. Link no comentário fixado. Falando sobre outras alternativas, olha, outros técnicos que estão livres. Tem o Larcamón, técnico argentino ex-Cruzeiro, futebol mexicano. Eu gosto do Larcamón, acho que, por exemplo, para o ano que vem, o técnico tem aí hoje 42 anos de idade, é um treinador que eu pensaria, tá, para o longo prazo. Outras opções brasileiras que estão livres no mercado. Tem o Antônio Carlos Zago, né, treinador que também já foi procurado pelo Goiás em 2 oportunidades nos últimos 3 anos. Eu acho que o Zago vem de trabalhos ruins, tá, nos últimos anos aí no Coritiba, na seleção boliviana, mas é um treinador que já demonstrou uma certa diferença, vamos colocar assim. Na Série B que ele fez pelo Bragantino, ele foi bem na passagem no futebol japonês também. Outras opções mais questionáveis, por exemplo, o Guto Ferreira, também está livre, o Eduardo Barroca, o próprio Hélio dos Anjos. Não há, assim, grandes alternativas, sendo honesto aqui com vocês. Opções mais jovens, talvez se o Goiás fosse tentar apostar no nome, olhando o ano que vem. Olha, tem um Caçapa, treinador ex-Botafogo, demonstrou também personalidade no período que ele esteve no Rio de Janeiro, e o Paulo Turra. Não gosto do Paulo Turra, né, ex-Atlético Paranaense, Santos, teve uma rápida passagem no futebol português, mas existem também esses outros perfis de treinadores. Então fica basicamente separado assim. Ou o Goiás precisará mudar a sua cara e contratar um técnico com essa característica de tentar mudar, arrebentar logo o ambiente com tudo, ou já olhando para o ano que vem, fazer uma reta final tranquila, analisar o elenco e pensar talvez num técnico diferente, um gringo, um cara mais jovem, para o ano que vem, pode ser uma alternativa também, ou manter o Mancini, se ele conseguir, né, dar uma mobilizada no time, não ficar tão lá embaixo na tabela de classificação. Enfim, são as possibilidades que eu vejo hoje para trazer, por exemplo, um técnico bom, um técnico caro. Eu vejo que até mesmo não compensaria, tá? Eu sempre quero ver o Goiás, sim, com bons profissionais, só que eu penso que não vale a pena você acabar desperdiçando, entre aspas, um salário, por exemplo, de R$1 milhão por mês, numa Série B que já foi pro rato, sabe? Não tem como. A não ser que a diretoria consiga, numa negociação, por exemplo, mais barata com esse treinador em termos de salário, e também se a diretoria entender que ainda tem como de buscar esse acesso, que eu e grande parte dos torcedores, às vezes também até dos próprios jogadores, já jogaram a toalha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, a sua opinião a respeito desse assunto, quem você buscaria também essa sequência de ano. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o técnico Wagner Mancini, que de fato até começou com uma certa expectativa no Goiás, e não coloco ele somente como o único culpado dentro desse fracasso que é a Série B de 2024 e a temporada em si do Goiás Esporte Clube. Eu não coloco somente a responsabilidade no Wagner Mancini, mas aquilo que a gente já vinha alertando lá quando o Mancini foi contratado, que era um técnico que não vinha de bons trabalhos, questionava-se também às vezes uma teimosia, uma certa falta de leitura de jogo, que principalmente o torcedor do Ceará questionava bastante esse ponto do Mancini. Alinhado a isso, eu sempre falei, olha, o Goiás, no meu entendimento, precisava trazer um técnico mais caro, um nome mais experiente, talvez, por exemplo, um Cuca, ou sei lá, um Antônio Oliveira, técnico português, que inclusive foi procurado pelo Goiás antes do acerto com o Mancini. O Goiás optou por um nome mais barato, só que eu esperava que com, vamos colocar assim, a sobra, né, desse dinheiro, poderia buscar reforços mais caros. Isso acabou não acontecendo. Então foi um combo tanto de uma escolha de um técnico que eu penso que é até aceitável para uma realidade de Série B, mas que não vinha de bons trabalhos, pegando o Goiás desmotivado e jogadores que não entenderam a causa dessa temporada, além, claro, da não contratação, vamos colocar assim, de nomes diferentes nesta janela de transferências no quesito técnico. Então o Wagner Mancini
pelo Goiás agora, né? Já são 7 jogos à frente do clube, apenas 2 vitórias contra o Ceará e o Brusque na Serrinha. Perdeu fora de casa para o Botafogo e para o Ituano, 2 times que estão ali próximos, né, na zona de rebaixamento. Empates contra o São Paulo, Ponte Preta e Paysandu. Pelo que eu apurei, até inclusive conversei com o Periquito Brisado a respeito desse assunto, que o Wagner Mancini no jogo contra o Avaí, se o Goiás perder, pelo menos agora, a tendência do Mancini não ser demitido. E até pela própria declaração do Lucas Andrino ontem, novamente cobrando a postura, ou a falta dela, dos jogadores. Eu vejo que isso sim é o primordial para o Goiás. Então, mesmo se o Goiás perder para o Avaí na sexta-feira, o Wagner Mancini deve continuar no comando do Goiás. Ele tem contrato até dezembro. Eu questionei também por que o Mancini não foi para a coletiva de imprensa. Porque assim, o Goiás ele talvez seja o único clube no mundo onde o técnico é demitido e tem essa feiura do treinador não falar, como se estivesse escondendo alguma coisa, sabe? Dá essa sensação, não vamos deixar o cara falar ali não, porque pode acabar saindo uma bobeira. Aí o técnico vai falar depois de 1 mês, 2 meses e acaba sempre questionando, né, a demissão da diretoria do Goiás. Foi assim com o Armando Evangelista, com o Emerson Ávila, também com o Zé Ricardo, né, que saiu, não falou nada e depois acabou relatando uma certa discordância ou uma certa incoerência da diretoria do Goiás. Pelo que eu apurei com o Periquito Brisado, foi uma certa chateação, vamos colocar assim, do Wagner Mancini, que não quis falar. A princípio é isso. Ou foi o Wagner Mancini, ou sei lá, um dirigente, alguma coisa. Eles não quiseram falar após essa derrota. Vendo a repercussão ruim, vamos colocar assim, o pessoal das rádios também acaba sempre cobrando. Aí voltaram atrás e fizeram uma entrevista mais curta ali de 5 minutos, tanto do Mancini junto com o Lucas Andrino. Então assim, é um Goiás que cada vez mais, eu acho o Andrino pelo menos, em termos de postura, de falar, é um cara sério. Não acho que ele tem todo o poder possível para mudar esse Goiás. Eu penso que é um profissional que eu investiria, olhando no longo prazo. Mas o Goiás ele acaba ficando um clube sem dono. Porque, por exemplo, nos momentos ruins, pode não gostar da figura do Edmil Pinheiro, do Paulo Rogério ou do Ailey Pinheiro, mas pelo menos esses caras estavam ali, dando a cara. Eu não gosto dessa coisa de dar entrevista todo jogo, né, igual o Adson Batista. Ganhou, você dá entrevista, derrota, ok. Mas pelo menos, de vez em quando, ou se for para dar, que dê de todos os resultados, né, as entrevistas coletivas, na vitória, na derrota, porque não fica aquela coisa igual o Paulo Rogério Pinheiro do ano passado, que acabava aparecendo somente nos momentos mais satisfatórios. Eu entendo que o ser humano é complicado, tem dia que o Goiás perde, ou até mesmo que eu tô cansado e não dá vontade de gravar vídeo, mas não será por isso que eu vou deixar de cumprir as minhas obrigações aqui no canal. E eu penso que um profissional como o Wagner Mancini, que deve ganhar pelo menos 150, porque não até mais, 200 mil reais mensais no Goiás, tem que ter o dever mínimo de treinar o time, e o Goiás só treina uma vez por dia, e pelo menos se apresentar para as coletivas de imprensa. Nem isso o Goiás está prestando mais.